vamos iniciar aqui a nossa quarta aula do nosso curso. Essa aula, ela vai tratar os poliedros. Então, nós vamos definir o que é um poliedro, vamos definir o que é um poliedro de Platão, primeiro poliedro convexo, né? Depois poliedro de Platão, poliedros regulares, né? E aí a gente vai ver como é que é a diferença, vamos ver a relação de Euler, que relaciona aí os vértices, as arestas e as faces de um poliedro convexo. E isso aí é fundamental para a gente no estudo de geometria. Bom, nós chamamos de poliedro o sólido limitado por 4 ou mais polígonos planos. Não tem como a gente fazer um poliedro só com 2 planos ou com 3 planos, né? Você não consegue, assim como um triângulo, para você fechar um polígono, né? O polígono que tem a menor quantidade de lados possível é um triângulo. Para você fechar, você não consegue só com 2 lados fechar um polígono. Aqui também você não consegue fechar um poliedro com 3, tem que ser no mínimo 4 planos, né? Pertencentes a planos diferentes e que tem 2 a 2 somente uma aresta comum. Essa questão da aresta aqui, o que é uma aresta, a gente já vai definir, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um poliedro, que ele tem, aqui as faces são os planos, ó, aqui eu tenho uma face, aqui outra face, aqui atrás uma outra, aqui em cima outra face e aqui embaixo mais uma face. Aqui eu tenho 6 faces nesse poliedro. Então, cada face, ela pertence a um plano diferente. Aqui outro poliedro, aqui mais um. Note que esse poliedro aqui, ele possui 4 faces. 4, ó, essa, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui tem 5 faces, né? Aqui a face de baixo é uma face que tem 4 lados, né? Então, 4 lados aqui, então vou ter 4 faces chegando aqui em cima. Aqui eu tenho um outro poliedro e aqui mais um. Você percebe que esses poliedros aqui, eles são o mais diferente possível, né? Bom, aí nós vamos agora para os elementos de um poliedro, né? Eu vou manter os poliedros aqui e vou aqui para os elementos, tá? Quando eu tenho aqui uma face, vou olhar aqui, por exemplo, para esse poliedro aqui em específico, que é esse poliedro aqui que ele possui 6 faces. Nós temos aqui, se eu olhar para essa face aqui da frente, né, cada polígono desse aqui a gente chama de face, tá? Então, olhando para uma face, eu olho para os lados aqui dessa face. Esses lados da face aqui, ó, eu tenho 4 aqui, 1, 2, 3, 4. Esses lados aqui são chamados de arestas. E aí, quando eu pego aqui os vértices dos polígonos, por exemplo, esse vértice aqui, esse, e esse, ele é o vértice também do poliedro, tá? Então, os lados do polígono são chamados de arestas e os vértices dos polígonos são chamados de vértices mesmo. Só que você percebe que quando você pega, por exemplo, essa aresta aqui, essa aresta desse poliedro, ela pertence a 2 faces aqui, ó. Pertence a essa face aqui de cima e pertence a essa face aqui do lado. Essa outra aqui, ó, ela pertence a essa face da frente e essa face aqui. Já esse vértice, ele pertence a 3 faces, essa e essa. Nesse caso aqui, tá? Então, nós temos aí que uma mesma aresta, né, ela pode compartilhar aí 2 faces. Um vértice, ele pode compartilhar 3 arestas incidindo nele, né? Esse vértice aqui, por exemplo, ele tem 4 arestas incidindo nele, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Enquanto esse daqui tem 3, esse daqui tem 4, ok? Esse daqui do canto, ó, esse vértice aqui do canto, tem 3 arestas incidindo nele, certo? Então, cada aresta,
né, ela comunga aí duas faces, né? E cada vértice pode aí compartilhar, né? Podem incidir nesse vértice várias arestas, tá? Então você fica atento para isso. Bom, então a gente já sabe o que é uma aresta, o que é um vértice e o que é uma face aí de um poliedro, tá? Muito bem. Aí a gente vai classificar aí os poliedros em côncavo e convexos. Quando é que o poliedro é convexo? O poliedro ele é convexo quando você considera aqui dois pontos quaisquer, dois pontos no interior do seu poliedro, tá? Eu pego aqui esse ponto no poliedro qualquer e esse outro ponto aqui. Então, qualquer dois pontos que eu tomar no poliedro, eu tenho que o segmento que liga esses dois pontos, ele está inteiramente contido no poliedro. Ele está no interior do poliedro. Agora, esse caso aqui, por exemplo, existem pontos que eu tomo aqui, por exemplo, eu pego esse ponto e pego esse ponto aqui no poliedro. Quando eu for unir esses dois pontos, vai ter parte do segmento que está fora do poliedro, né? Então, nesse caso, eu digo que esse poliedro aqui, ele é côncavo, ok? Então, um poliedro é dito convexo se limita a uma região do espaço que é convexa. Esta região identifica o interior do poliedro convexo. Então, essa questão aqui é importante, né? Você pensar num segmento que qualquer dois pontos do poliedro ele esteja contido lá no seu poliedro. Muito bem. Bom, nós podemos classificar os poliedros convexos, né, de acordo com o número de faces que ele possui. Então, nós vamos pensar sempre no número de faces do poliedro. E aí a gente pode classificar, dando nomes aí para esses poliedros. Por exemplo, o tetraedro é o que tem 4 faces. Então, claro, a menor quantidade possível de faces que você pode ter para ter um poliedro é 4. Então, nesse caso, você tem um tetraedro. Quando você tem 5 faces, é pentaedro. 6 faces, hexaedro. 7 faces, heptaedro. E assim por diante, tá? Octaedro, icosaedro. Ele vai ter 20 faces. E assim por diante, tá? Muito parecido lá com quando você tinha o pentágono, octágono, icoságono. A gente vai herdando todos esses prefixos aí, só que agora o sufixo é edro, né? Vai terminar com edro, tá? Então, prefixo e o sufixo aqui, edro, ok? Então, a mesma ideia lá. Se tiver 11, por exemplo, 11 faces, né? Vai ser um decaedro, né? Que antes era quando eu tinha o polígono com 11 faces, era um decágono, né? Agora vai ser um decaedro. E assim por diante, tá? Você vai fazendo a mesma analogia e você vai usando o mesmo sufixo para a quantidade de faces, né? Então você vai classificando aí de acordo com as faces. Então, quando num problema tiver lá, considere o tetraedro, e aí você já sabe que são 4 faces. Não tem jeito, certo? Muito bem. Bom, aí nós temos aqui uma relação que ela é muito utilizada, ela é bastante útil para resolver alguns exercícios. Ela relaciona aí a quantidade de vértices, arestas e faces de um poliedro convexo, tá? Lembre que isso é para poliedro convexo. Então, para poliedro não convexo não é garantido isso, tá? E qual é essa relação? Então, essa relação aqui você tem que memorizar mesmo. A quantidade de vértices menos a quantidade de arestas mais a quantidade de faces, isso daqui é igual a 2. E é sempre essa constante 2 aqui, tá? E como é que a gente verifica isso, né? Como é que é essa verificação, tá?
Essa relação aí é chamada relação de Euler, em que V é o número de vértices, A é o número de arestas e F é o número de faces. Muito bem. Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e vai fazer a demonstração dessa relação de Euler, tá? E aí, para isso, a gente vai usar aquele nosso quadrinho lá, aquela nossa lousa. Vamos lá. Eu quero mostrar o seguinte, que num poliedro convexo vale a relação de Euler, ou seja, V menos A mais F, isso daqui é igual a 2. Tá? Nós vamos considerar aqui um poliedro que seja aberto, tá? Ou seja, uma superfície poliédrica convexa aberta, que seria só essa parte aqui de baixo, assim, tá? Uma porção de faces aqui, juntinhas e tal, é uma superfície poliédrica aberta. Ela não tem essa tampa aqui, por exemplo, tá? E aí nós vamos fazer a demonstração por indução finita, com relação à quantidade de faces, tá? Então, nós vamos pensar no seguinte, ó, eu tenho aqui uma superfície poliédrica aberta, tá? Que é, primeiramente eu vou pensar na superfície poliédrica aberta, tá? Para fazer essa demonstração. Então, deu para ter uma ideia do que é uma superfície poliédrica aberta, né? Que é como se eu tivesse um poliedro, tá? Eu poderia ter, por exemplo, só uma face, duas faces, três faces e assim por diante, tá? Então, eu vou fazer a demonstração por indução. Em relação à quantidade de faces. Só que eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou pensar nessa superfície poliédrica aberta e primeiro eu quero mostrar o seguinte, se eu tenho a superfície poliédrica aberta, vai valer o seguinte, ó, denotando por VA a quantidade de vértices dessa superfície poliédrica aberta, tá? Azinho índice A, a quantidade de arestas dessa superfície poliédrica aberta, mais a quantidade de faces dessa superfície poliédrica aberta, eu quero mostrar que isso daqui é igual a 1, tá? Para todo N pertencente aos naturais. Eu quero mostrar que vale essa relação aqui para quando eu tenho uma superfície poliédrica aberta. E depois, quando eu fechar, eu tiver o poliedro mesmo, eu quero mostrar que isso daqui é igual a 2. Tá? Então, primeiro eu vou mostrar por indução que vale essa relação aqui para a superfície poliédrica aberta, onde VA é a quantidade de vértices, Azinho índice A é a quantidade de arestas e Fzão Azinho é igual à quantidade de faces dela. Tá? Então, primeiro, por indução, a gente tem que mostrar que vale para quando eu tenho uma face só, né? Então, primeira parte da demonstração, primeiro nós vamos mostrar para FA a quantidade de faces da superfície aberta igual a 1, tá? Se essa superfície ela só tem uma face, né? Observe que quando eu tenho uma face, eu vou ter só um polígono aqui, né? Vou trocar de cor aqui, assim. Imagine que eu tenho um polígono aqui qualquer, por exemplo. Esse aqui. Tá? Aqui eu fiz um polígono que eu tenho um vértice aqui, outro aqui, outro. Aqui mais um e mais um. Note que a quantidade de vértices que eu tenho é a quantidade de arestas, é igual, ó. Eu tenho, nesse caso aqui, eu tomei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peguei um exemplo de 7 aqui, só para a gente verificar que a quantidade de vértices, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
a quantidade de vértices e a quantidade de arestas no polígono, aqui no caso, vai ser a mesma, certo? Então, note que eu vou ter aqui o seguinte, se a quantidade de faces, né, é 1, eu tenho que, se a quantidade, deixa eu trocar a caneta aqui de volta, a quantidade de arestas, por exemplo, for igual a n, então, a quantidade de arestas for igual a n, eu vou ter que a quantidade de vértices também vai ser igual a n. Eu não sei quantos lados tem lá a minha face, mas estou supondo que a quantidade de lados é n, então a quantidade de arestas vai ser n e a quantidade de vértices também vai ser n. Então, isso daqui vai implicar em que, ó, com essas informações aqui, eu vou ter o seguinte, ó, que VA menos a quantidade de arestas mais a quantidade de faces vai ser igual. Ó, a quantidade VA é N, então vou colocar aqui N, menos a quantidade de arestas é qual? É N também. N. Mais a quantidade de faces é 1. Então, observe que esse N aqui vai cancelar com esse, e nós vamos ter que esse resultado aqui é 1. Então, a primeira parte da indução tá ok. Vale para quando eu tenho uma face. Agora vamos para outra parte, né, da indução. A parte 2 da indução. Suponha agora que vale para uma quantidade de faces F', tá? Então, suponha que vale para uma quantidade de faces F'. F' é a quantidade de faces que eu tenho aí na minha superfície poliédrica aberta, certo? E aí eu quero mostrar que vai valer para F' mais 1, tá? Vamos mostrar que esse aqui é o passo da indução, né? Se vale para uma quantidade, vai valer para a quantidade mais 1, certo? Então vamos mostrar que vale para a F' mais 1, tá? Então, se eu tenho uma superfície poliédrica aberta com F' faces, ela satisfaz essa propriedade, né? Aqui, ela satisfaz essa propriedade aqui. Eu quero mostrar que se eu tiver uma superfície poliédrica aberta com F' mais 1, ela também satisfaz a essa propriedade aqui. Então, eu estou mostrando que vale aí a propriedade para F' mais 1. Né? Então, se vale para um e se vale para uma outra, vale para ela mais uma, então vai valer para todo N. Tá? Esse daqui é o passo de indução, certo? Muito bem. Aí nós vamos estar considerando o seguinte, ó. Nós estamos supondo aqui, então, que essa F' mais 1 aqui, tá? Eu vou considerar aqui que F' mais 1 é igual F' mais 1. Essa daqui vai ser a minha quantidade de faces FA, tá? Que é a que eu vou querer trabalhar. Então, com isso, eu vou ter FA é a quantidade de faces desse novo polígono, tá? Que tem a quantidade de faces mais 1. Eu vou ter VA, isso daqui FA, eu vou colocar aqui, quantidade de faces, tá? Quantidade de faces. Só para a gente saber o que a gente está tratando aqui. Então, nesse mesmo superfície poliédrica aberta, nós vamos ter que VA é a quantidade de vértices e o AA a quantidade de arestas desse novo
desse novo objeto, tá? Então, olha só. O que vai estar acontecendo aqui? Por hipótese, nós temos o seguinte. Nós temos que velhinha vale, eu estou supondo que vale, né, para a quantidade de faces F'. Então eu tenho o seguinte, vale que velhinha menos a linha mais F', isso daqui é igual a 1. Tudo bem? Beleza. Agora vamos pensar no seguinte, ó. Vamos pensar que eu tenho um poliedro aberto já, tá? Então imagine que eu tenho um poliedro aqui, deixa eu pegar essa imagem aqui de cima, e eu vou colocar mais aqui imagina que eu tô com ele aberto aqui assim, tá? Sei lá, peguei aqui, aí peguei mais um cara aqui. Dá pra imaginar um camarada aqui, é como se eu tivesse montando aqui uma superfície poliédrica aberta aqui, uma outra aqui, com várias faces aqui assim, por exemplo, tá? Só que é o seguinte, ó, imagine que eu tenho um poliedro desse aqui. E aí eu vou querer pegar e adicionar, vou pegar de outra cor aqui, vou adicionar uma face aqui nele, tá? Então quando eu vou adicionar essa face aqui, ó, vou adicionar uma face bem aqui assim, ó. Eu vou ter aqui uma quantidade de arestas que eu vou ter comum aqui, ó, quando eu, por exemplo, essa e essa aqui eu tive duas, certo? E quantos vértices aqui eu tive em comum? 3. Então, note que a quantidade de arestas que eu vou ter em comum aqui e em relação à quantidade de vértices que eu tenho, a quantidade de vértices vai ser sempre uma a mais do que a quantidade de arestas comum que eu tenho. Ficou claro isso aí? Então, quando eu for colocar aqui um poliedro, um polígono a mais aqui, ou seja, uma face a mais no poliedro que eu tenho, porque eu estou com F' e eu quero pegar e somar aqui mais uma face. Eu vou ter F' mais 1, ou seja, eu estou acrescentando mais uma face. Então, eu vou ter algumas arestas que vão coincidir, né? As arestas que vão incidir aqui nos lados, né? Ela vai ter algumas que vão coincidir, só que nessas que vão coincidir, a quantidade de vértices que eu vou ter vai ser a quantidade de arestas que eu tinha mais um, tá? Então, o que nós vamos considerar aqui? Nós vamos considerar o seguinte, ó. Nós vamos estar agora adicionando uma face, tá? Vamos adicionar a essa superfície aberta uma face, tá? Então, essa face, eu vou colocar aqui, ó, adicionando uma face. E aí eu vou estar considerando aqui com P arestas, tá? Que eu não sei a quantidade de arestas, tá? Então, eu vou colocar aqui uma face com P arestas, ou os pelados, né? Com pelados, tá? Se ela tem pelados, e considerando que ela tem lados coincidentes, tá? E aí eu vou colocar aqui arestas, tá? Que vai ser coincidente. Arestas, vou colocar aqui que são os lados dos polígonos, entre parênteses, tá? Os lados coincidentes. Então, nesse caso aqui, ó, eu coloquei uma face que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
E quantas arestas coincidiram? Uma, duas arestas coincidiram. Então, meu P aqui no caso é 7 e meu Q aqui no caso é 2. Duas arestas coincidiram, tá? Elas bateram uma em cima da outra aqui, beleza? Pode ser mais? Pode, depende do polígono que eu tinha antes aqui, tá? E aí depende da face que eu vou encaixar também. Então, eu estou considerando P aqui e Q. Note que a quantidade de vértices que eu tenho, né? Então, a gente vai ter o seguinte caso aqui. Eu vou puxar um pouquinho para cima isso aqui. E nós vamos ter o seguinte, ó. Eu vou ter que FA, então vou escrever aqui, ó. FA, que é a quantidade de faces que eu tenho desse meu poliedro aberto aí. Agora, que eu encaixei mais uma face, né? É a quantidade F' mais 1, certo? A quantidade de arestas, o que vai acontecer agora? Vai ser igual a quantidade de arestas que eu tinha antes no polígono anterior, mais a quantidade P que eu coloquei, né, das faces, menos as coincidentes, menos Q, tá? Agora, observe que a quantidade de vértices, eu vou ter que a quantidade de vértices que vai coincidir é Q mais 1. Então, vou ter que tirar Q mais 1, porque quando eu tenho Q arestas coincidindo, a quantidade de vértices vai ser mais 1. Então, a quantidade de vértices que eu vou ter, né, desse novo poliedro, quando eu inserir a face, vai ser a V' mais P menos Q mais 1. Porque a gente viu que quando eu faço isso, eu sempre tenho a quantidade de arestas que coincidem mais um vértice, né? Então vai ser P menos Q mais 1. Se aqui é Q, aqui coincide aqui é Q mais 1. Então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver qual é a relação que essa estrutura aqui tem. A relação de faces, arestas e vértices, fazendo a conta aqui, né? Então, isso daqui vai implicar no seguinte, ó. Isso aqui vai implicar o seguinte. Eu vou ter que VA, quero fazer essa conta, né? VA menos AA mais FA, eu quero saber o que dá essa conta. Então, vamos lá. Bom, nós vimos aqui que VA é V' mais P menos Q mais 1. Então, eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui é V' mais P. E aqui vai ficar, eu já vou fazer essa troca de sinal aqui. Então, vai ficar menos Q menos 1. Então, vai ficar menos Q menos 1. Menos, aí vou abrir um parênteses aqui. AA. Então, AA é isso daqui, ó. A' mais P menos Q. Então, vai ficar A' mais P menos Q. Certo? Mais FA. Então, vai ficar mais F' mais 1. Ok? Bom, então, nós temos que VA menos AA mais FA, isso daqui vai ser igual a V' mais, aqui vai ficar P menos Q menos 1 menos A' menos P mais Q mais F' mais 1. Note aqui agora que o Q vai cancelar com Q, menos Q com Q, o menos P cancela com P, e o menos 1 vai cancelar com o 1. Sobrou só o Q, então. Aqui eu vou ter que VA menos AA mais FA. Isso daqui vai ser igual a V' menos A' mais F'. E isso daqui, por hipótese, ó, nós temos que isso daqui é igual a 1. Então, isso daqui é igual a 1. Portanto, nós temos que VA menos AA mais FA, isso daqui é igual a 1. Essa relação vale para uma superfície
poliédrica aberta. Beleza. Se vale para uma superfície poliédrica aberta, agora nós vamos pegar e utilizar aqui esse desenho, tá? Essa imagem aqui, beleza? Então, eu tenho que para essa parte aqui de baixo, né, vale a seguinte relação. Eu tenho que VA menos AA mais FA, isso daqui é igual a 1, tá? Isso se eu tenho só essa parte aqui de baixo, que é uma superfície poliédrica aberta, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso num poliedro, ou seja, eu vou colocar essa tampa aqui, eu vou colocar essa face aqui a mais, vou encaixar bem aqui para ter um poliedro, tá? Então, quero ver como é que vai ficar essa relação. Olha o que vai acontecer. Quando eu pego essa face aqui, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte, né? Eu vou chamar de a quantidade dessa superfície poliédrica aberta vai ser o FA, o VA e o AA, certo? Mas aí a quantidade de faces, de vértices e aresta agora do poliedro, eu vou chamar de Fzão, Azão, tá? Vou chamar assim, vou chamar de Vzão, Azão e Fzão, a quantidade de faces, arestas e vértices do poliedro mesmo, tá? Isso aqui do poliedro, beleza? Enquanto que aqui, né, essas aqui estão representando do poliedro, da superfície poliédrica aberta, beleza? Agora, qual é a relação entre elas? Observe, F, a relação entre elas é a seguinte, primeiro que F, a quantidade de faces do poliedro agora, vai ser igual à quantidade de faces da superfície poliédrica aberta mais 1, né? Claro, eu estou só somando aqui, ó, estou somando aqui uma face a mais só, né? Então, tem a quantidade de fases aqui, mais uma que eu estou somando aqui. Então, F é igual a FA mais 1. Note agora o seguinte, que quando eu vou inserir essa face aqui, ela vai encaixar perfeitamente aqui. Então, essa aresta vai coincidir com essa outra vai coincidir com essa e assim por diante. Quer dizer, eu não vou mudar a quantidade de arestas, porque essa aresta já existia, né? Então, a aresta A, aqui a quantidade de aresta A vai ser igual à quantidade de arestas A índice A. Então, eu tenho que Azão aqui, quantidade de arestas, vai ser igual a A índice A. Igualmente, a quantidade de vértices vai se manter. Porque, olha só, essa daqui vai se encaixar aqui. Esse vértice aqui vai se encaixar aqui. Esse vértice já existia. Então, quando eu acrescento uma face, aqui na superfície poliédrica aberta, eu não mudo a quantidade de vértices também. Continua a mesma. Então, eu vou ter aqui que a quantidade de vértices do poliedro vai ser igual à quantidade de vértices da superfície poliédrica aberta. Então, vamos fazer a conta aqui, né? Vou ter o seguinte, eu quero saber, então, essa relação aqui. V menos F, V menos A mais F. Vou fazer de novo aqui. Eu quero ver essa relação aqui. V menos A mais F. O que é isso? V é igual a VA. A é igual a AA. Mais F. F é igual a FA mais 1. Certo? Tudo bem? Bom, na verdade, né, eu quero fazer o seguinte, ó. Eu já sei que essa parte aqui, ó, é quanto? Essa parte aqui já foi mostrado lá que ela é igual a 1, certo? Então, eu vou ter aqui 1 mais 1. 2. Então, eu tenho que V menos A mais F é igual a 2. Que era o que eu queria mostrar aqui, que essa daqui é a relação de Euler. Beleza? Então, está demonstrada aí a relação de Euler, que V menos A mais F é igual a 2. Tá?
Bom, eu quis fazer essa demonstração porque fica assim parecendo mágica, né? Que essa relação é válida e a demonstração em si, ela ajuda a você a pensar, a raciocinar, e aí você consegue, se você esquecer, você fazer uma relaçãozinha rápida e lembrar que essa relação aí é válida, né? V menos A mais F é igual a 2, tá? Essa relação, ela é válida para todo polígono convexo. Então, se você tem um poliedro, né? Então, essa relação é válida para todo poliedro convexo. Se você tem um poliedro convexo, ela é satisfeita, tá? Agora, existem polígonos convexos que satisfazem essa relação, mas não são todos, tá ok? Então, o poliedro que assume essa relação, que ele satisfaz essa relação, não implica que ele é um poliedro convexo, tá? Mas todo poliedro convexo satisfaz essa relação, tudo bem? Que é o que a gente vai ver aqui, ó, tá? Verifique se os poliedros abaixo satisfazem a relação de Euler, tá? Bom, a gente consegue aqui contar, né, a quantidade de faces, a quantidade de arestas e a quantidade de vértices. Então vamos lá. Bom, aqui a gente consegue ver que ele tem 9 vértices, 19 arestas e 20 faces. Vamos contar? Aqui, ó. Eu vou pegar aqui, vou contar a quantidade de vértices. Ó, vamos lá. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Então, tenho aqui, contei todos os vértices. 9 vértices. Vou contar as arestas agora. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aí olha só, eu tenho essa pontilhada que está passando lá por trás, tá? 18. E essa outra pontilhada que está passando por trás, 19. Contei 19 arestas. Beleza, tá batendo aqui, ó, 19 arestas. Vou dar uma apagadinha aqui para contar as faces, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma face, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou ter essa triangular aqui, 10. É isso? Não. Não posso contar essa não, tá? É assim, ó. Eu tô contando só esses triangulinhos que eu tô pegando aqui, tá? Então, contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contei todos os triângulos. Agora, essa face aqui, ó, com essa aresta, que é uma que tá lá por trás, tá? Eu vou contar outra, 10. Aí essa aqui, junto com essa aqui, 11. E essa daqui, com essa outra que vai formar aqui, 12, tá? Então, eu conto as que eu estou vendo e as que eu não estou vendo, que tem essas arestas pontilhadas, eu tenho que contar também. Então, aqui eu tive 9, que eu estou vendo aqui, mais 3 que eu não estou vendo aqui, que são essas que tem essa pontilhada. Tem essa aresta, depois vai ter uma que vai ter essa aresta e essa, e depois a outra que vai ter só com essa aresta aqui. Então, é 9 mais 3, que vai estar dando 12 aqui, tá? Porque se eu for contar essa daqui, né, essa que eu estou mostrando aqui, que eu queria contar como sendo essa daqui, eu vou me complicar, tá? Porque eu vou estar marcando aqui, ó, observe que quando eu marquei aqui, parecia que eu estava pegando e marcando essa face aqui 2 vezes, tá? E não é isso. Na verdade, eu estou considerando essa face aqui, ó, tá? Que é com essa daqui pontilhada, essa e essa, tá? É uma face triangular aqui, tudo bem? Só que ela tá por trás, né? Como essa aresta aqui, né? Ela tá pontilhada, ela tá por trás. Então, eu conto no final aí as arestas que eu não consigo, as faces que eu não consigo ver por completo, porque são
as pontilhadas, tá? Então tinha 9 mais 3, que faz a soma dessas 12 aqui. Beleza, agora vamos ver se satisfaz a relação de Euler. Eu quero ver V menos A mais F aqui, o que que acontece? Isso daqui vai ser igual a V, 9, menos A, 19, mais 12. Quanto é que dá? Ó, 9 menos 19 dá menos 10. Menos 10 mais 12 dá 2. Beleza, satisfaz a relação de Euler. Tá? Então, esse poliedro aqui, ele satisfaz essa relação de Euler. Beleza? Vamos para o próximo. Opa, aqui está continuação. Isso aqui deu 12. Olha esse aqui. Será que a gente consegue contar aí a quantidade de arestas, vértices e faces? Quantidade de vértices, 14. Vamos contar aqui, ó. Isso aqui é mais sofisticado, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Beleza, 14 vértices. Arestas, 21. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, aí tem aqui, ó, 19, 20, 21. Contei todas, tá? 21 arestas. Então tá batendo aqui. 21 arestas. Agora vamos para as faces. Olha só. Vou contar aqui essa face. 1, aqui 2, aqui 3, 4. Aí eu tô contando essa face da frente aqui, tá? Essa daqui é a face da frente que eu vou contar. 5. Vou contar com a face da parte de trás. 6, lá de trás. 7 é a face lateral. 8, a do outro lado, lateral. E 9, aqui é do fundo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado aí na hora da gente estar contando as faces porque como está em 3D aqui, né, fica complicado a gente, essas bolinhas que eu estou fazendo aqui, ó. Mas vou contar de novo aqui as faces, ó. Eu tenho essa face aqui de cima, que é essa aqui, tá? Aí eu tenho essa partezinha aqui, né? 2, essa daqui 3, essa daqui 4. Aí eu vou fazer essa lateral aqui, ó, 5, a lateral, né? Vou fazer o fundo lá de trás, que é essa daqui, 6. Aí a do fundo aqui, 7. A da lateral aqui, 8, né? E a da frente aqui, 9. Essa daqui da frente, tá? Então nós temos 9 faces mesmo aí, tá? Bom, é bem assim, às vezes a gente se confunde na hora de contar, mas é super importante você ter uma técnica de contagem aí, tá? Como é que você vai contar as suas faces, beleza? Daqui a pouco eu vou mostrar um recurso do GeoGebra que ele nos permite aí contar fácil as faces, porque quando você tem um poliedro, você pode fazer a planificação do poliedro. E aí você tem todas as faces, tá? Você consegue contar as faces. As faces geralmente são mais complicadas de contar quando você tem um desenho assim tridimensional. Muito bem. Observe, esse polígono ele não é convexo, certo? Isso não quer dizer que ele não satisfaz aí a relação de Euler. Existem polígonos não convexos que satisfazem a relação de Euler, tá? Mas pode ser que sim, pode ser que não. No anterior, aqui, nesse cara anterior aqui, nesse exemplo anterior, esse polígono é convexo. Então não tem jeito. Se ele não satisfizesse aqui, se a nossa conta não desse 2 aqui, tinha alguma coisa errada. A gente tinha contado algum valor desse aqui errado, tá? O vértice, ou aresta ou face, que não tivesse dando 2.
Nesse caso aqui, que ele é convexo, obrigatoriamente, a gente já demonstrou que ele satisfaz a relação de Euler. Tinha que dar 2. Esse daqui, ele não tem obrigatoriedade nenhuma de dar 2. Pode ser que dê. Vamos fazer a conta? Então, nós já temos esse resultado aqui. Aí, vamos lá. Eu tenho aqui que fazer a conta vértice menos aresta mais face, né? Então, isso daqui vai ser igual a 14 menos 21 mais 9, certo? Então, se a gente faz aí essa conta, nós vamos ter que 14 menos 21 é igual a menos 7, certo? Então, isso daqui vai ser menos 7 mais 9. Então, quando a gente faz menos 7 mais 9, isso daqui dá 2. Olha só, essa conta aqui é igual a 2. Então, ela satisfaz aí a relação de Euler, tá? Mas não necessariamente teria que satisfazer, beleza? Então, aqui é um exemplo de um poliedro que não é convexo, mas que satisfaz a relação de Euler, tá? Essa conta aí dá 2. Tudo bem? Beleza. Olha esse outro aqui, ó. Oi. Professor, quando você fala assim, côncavo, só existe côncavo e convexo, o professor está falando assim, não convexo, né? Isso. Necessariamente é côncavo Isso. ou não? É sinônimo, tá? Quando eu falo não convexo, ele é côncavo, tá? Sim. Beleza? Ó, quando eu pego, por exemplo, 2 pontos aqui desse... Pego um ponto bem aqui, ó, né? E um ponto aqui, por exemplo, quando eu ligar o segmento aqui, ó, o segmento vai estar fora, né? Parte do segmento vai estar fora, tá? Aí já é côncavo. Ele é côncavo, ou seja, ele é não convexo aqui, tá? Beleza? Obrigada. Nada. Então tá. Então, show de bola aqui, né? Vamos ver esse outro exemplo aqui. Olha só, quantidade de vértices. Esse aqui é mais complicadinho para contar, né? Olha só, quantos vértices eu tenho aqui, ó? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aqui na frente, com os 8 aqui de trás, que vão é simétrico nessa parte aqui, ó. Então, tem 8 na frente, mais 8 atrás, eu vou ter 16 vértices, certo? Você observa aqui o seguinte, ó, que esse poliedro aqui, tá? É um poliedro que ele não é convexo, né? Um poliedro côncavo. Por quê? Ele tem como se fosse um furo aqui dentro, né? Dá para imaginar esse poliedro aqui, né? Ele é só essa parede zona aqui, tá? É como se fosse um tijolo oco aqui, né? Ele tem essa coisa aqui, aqui é um buraco, tá? Tem um furo aqui. Então, por exemplo, se eu pego esse ponto aqui, né? E esse outro ponto bem aqui, desse vértice, ó, né? Ou melhor, desse aqui, eu vou ter todo um segmento aqui que tá dentro do furo, né? Tá na parte de fora do poliedro, tá certo? Então, esse poliedro aqui, claro que ele não é convexo, tudo bem? Então, ele não tem obrigatoriedade de satisfazer aí a relação de Euler, perfeito? Então, olha só, o que eu fiz aqui? Já contei a quantidade de vértices. Vamos contar a quantidade de arestas. Olha só, aqui na frente eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí 9, 10, 11, 12, tá? Aqui na frente. Aqui atrás eu vou ter 12 também. Então, eu já tenho 12 mais 12, 24. Vou armazenar aqui. Eu tenho que contar essas arestas laterais. Então, eu vou contar a desse lado e vou multiplicar por 2, que eu obtenho a do outro lado. Então, eu vou ter mais 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho mais 8, certo? Mais 8, porque eu tenho 4 desse lado e mais 4 desse outro lado. Então, fazendo essa soma aqui, né, dá 12, vai 1, dá 32. Então, eu tenho 32 arestas, certo? E faces. Então, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Faces, ó, mesma coisa aqui, ó. Eu vou ter 1, 2, 3, 4. 4 aqui desse lado, tá? Mais 4 lá do fundo, certo?
que é esse negócio assimétrico. Eu tenho 4 aqui na frente, vou ter mais 4 lá atrás. Quantas faces eu tenho aqui? Ó? Vou ter essa lateral toda, aqui uma, né, da lateral aqui. Vou ter a do fundo, que é essa que vem daqui até lá no fundo, 2. Vou ter uma aqui em cima, né, 3. E vou ter uma pela parte de dentro, tá? 4, certo? Que essa parte aqui de dentro, né, se eu fizer o desenho aqui só dessa lateral, é algo assim, ó. Ele tá fazendo um negócio assim e tá fazendo assim pro fundo, né? Tá? E tá vindo uma aresta aqui dentro assim, né? Então tem 1, 2, a parte de dentro aqui, 3 e 4 aqui é do fundo. Então tenho 4 aqui desse lado e vou ter 4 aqui do outro lado, tá? Então tenho 4 e 4. Então 4 vezes 4, né? Isso aqui vai dar 16, tá? Então vou ter 16 faces aqui. Claro, cada um tem uma técnica aí para contar as faces. Mas você vê que contar face é mais difícil, né? É mais enrolado aí contar as faces, porque você tem que visualizar direitinho como é que estão as faces, tá? Então tá claro que aqui, né, se eu olhar aqui para essa parte lateral aqui, eu tenho 4 faces, né? Então vou ter mais 4 faces nessa parte aqui, tenho 4 tenho 4 faces nessa parte aqui e também tenho mais 4 faces nessa parte aqui da frente, se eu contar assim, tá? Então, o fundo também é aberto, né, professor? Oi? O fundo que eu digo, o fundo também é aberto, né? O piso. É sim. É como se fosse, é aquela ideia que eu falei. É como se fosse assim, você tem um paralelepípedo e você faz um furo nele assim, como se fosse um tijolo, tá certo? É um paralelepípedo furado assim, tá? Beleza? Bom, beleza. E aí a gente faz a conta agora para verificar como é que vai, quanto vai dar essa conta aqui? Vértice menos aresta mais face, para ver se dá 2 ou se não dá, se dá diferente de 2. Vamos lá. Isso daqui vai ser igual a 16 menos 32 mais 16. 16 mais 16 dá 32, menos 32, isso daqui está dando 0. Tá? Então, olha só, não satisfaz aí a relação de Euler. Claro, não tinha obrigatoriedade nenhuma de satisfazer. Por quê? Porque ele não é um poliedro convexo, certo? Só é garantida a relação de Euler para poliedros convexos. Ah, mas um poliedro convexo sempre, ele nunca vai satisfazer a relação de Euler? Não, pode ser que ele satisfaça, tá? Então nós vimos 2 exemplos aqui de poliedros côncavos que um satisfaz e o outro não. Esse anterior aqui, ele satisfaz a relação de Euler e esse daqui não satisfaz, tá certo? Então, são 2 exemplos aí. Agora, quando ele é convexo, ele sempre vai satisfazer a relação de Euler. Então, se for convexo, essa conta aqui, vértice menos aresta mais face, tem que ser igual a 2, se ele for convexo. Tranquilão? Vamos em frente, então. Vamos agora definir o que é um poliedro de Platão. Quando é que um poliedro é chamado poliedro de Platão? Um poliedro é chamado poliedro de Platão se e somente se satisfaz as 3 seguintes condições. Então, tem que satisfazer simultaneamente o seguinte, ó. Todas as faces têm o mesmo número n de arestas, tá? Não quer dizer que seja um polígono regular, não, certo? Eu posso ter lá uma face que ela tem 4 lados e é um quadrado, beleza. A outra face pode ter 4 lados também, mas é um retângulo, não necessariamente é um quadrado, tá? A outra face, ela tem 4 lados também, só que ela não é nem um quadrado, nem um retângulo. Ela só tem 4 faces, é uma face toda torta lá, tá? Beleza? Então, não confunda. Aqui está dizendo o seguinte, todas as faces têm o mesmo número n de lados. Então, tem que ter o mesmo número de lados, as faces, tá? A segunda coisa, todos os ângulos poliédricos têm o mesmo número m de arestas, ou seja, de cada vértice parte o mesmo número m de arestas, tá? Isso quer dizer o seguinte, que quando você olhar para um vértice lá,
qualquer vértice, você vai contar que está incidindo a mesma quantidade de arestas naquele vértice. Então, se são 4, todos os vértices têm que satisfazer isso. Incidirem 4 arestas lá nesse vértice, tá? É a mesma quantidade M aqui de arestas incidindo lá nele. E a terceira coisa é que vale a relação de Euler, tá? Então, nós temos que ter essas 3 características aí acontecendo simultaneamente para que o meu poliedro seja considerado poliedro de Platão, ok? Então, existe 5 e somente 5 classes de poliedro de Platão, tá? Quais são? O tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Então, só tem 5 poliedros, classes de poliedros, que satisfazem isso. Note que quando eu estou falando tetraedro, é qualquer tetraedro, tá? Não necessariamente é o tetraedro regular. O tetraedro regular, a gente ainda nem falou o que é regular, mas só para falar para vocês o seguinte, eu posso ter um tetraedro assim, ó, tá? Ele bem esquisitão assim, ó, aqui fino aqui mais grossinho para cá, e eu fazer um cara assim, ó. Isso daqui é um tetraedro. Ele tem 4 faces, certo? Então, ele é um tetraedro, tá? Note que quando eu pego aqui, todas as faces têm a mesma quantidade de lados, porque todas as faces são triângulos, né? Aqui, já satisfez a primeira, né? Que era a quantidade de lados de cada face. Beleza. Então, todas são triângulos. Já satisfez a primeira. A segunda é o quê? A quantidade de vértices. Quando eu pego cada vértice, a quantidade de arestas incidindo é a mesma. Se eu pego aqui, são 3. Aqui também são 3. Aqui também são 3. E aqui 3. Então, a segunda também está ok. E a terceira é a relação de Euler. Vamos verificar aqui a relação de Euler. Quantos vértices eu tenho? Tenho 4, né? Então, vértices aqui é igual a 4. Quantas arestas eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arestas é igual a 6, não é isso? Ó? Essa, 1, 2, 3. Aí uma aqui, 4, 5, 6. 6 arestas. E faces? Eu tenho 4 faces. Essas 3 aqui, mas a de baixo, 4. Faces é igual a 4. Então, quando eu faço essa conta aqui, ó, vértices menos arestas mais faces, isso daqui vai dar o quê? Vai dar 4 menos 6 mais 4, né? Então, isso daqui dá 8 menos 6, que é igual a 2. Ó, então, satisfaz a relação de Euler. Então, 1 está ok, 2 está ok, unha está ok, aqui está ok, né? Tudo ok, certo? Então, aí nós temos que esse poliedro aqui, então, tetraedro, é um poliedro de Platão, tá? O hexaedro também, se você fizer todas essas continhas aí e tal, você vai verificar que eles são, todos são de Platão, tá? Só que só esses são. Então, é o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro, tá? Então, só são esses 5 aí que são de Platão, não tem outros, beleza? Note que se eles são todos, né, polígonos convexos, de cara eles já satisfazem a relação de Euler. Então, você nem se preocupa aí em mostrar a relação de Euler, você teria que mostrar aqueles outros 2 casos lá, tá? Então, aqui tem um erro, assim, um pouquinho, assim, um erro chato aqui que eu cometi, que foi o seguinte: eu coloquei poliedros, que eles são poliedros regulares, tá? Então, não ficou legal aqui esse cara que eu coloquei. Por exemplo, esse daqui, eu coloquei um cubo, né? Mas não necessariamente tem que ser um cubo, tá? Se eu tivesse um paralelepípedo assim, ó, eu vou até mudar essas imagens aqui, tá? Ela é uma imagem que ela induz o cara
a pensar que o poliedro de Platão ele tem que ser regular, mas não é. Ó, observe esse cara aqui, ó, né? Esse poliedro aqui. Esse poliedro aqui, ele é um poliedro de Platão. Por quê? Porque ele é um hexágono, um hexaedro, tá? Por quê? O que acontece? Se você vê a quantidade nas faces aqui, todas as faces têm a mesma quantidade de arestas, né? Porque as faces são retângulos. Então, tem quatro quatro arestas em cada face. Se você olhar os vértices, em cada vértice está incidindo aí 3 arestas, né? Então, em todos eles tem a incidência aí de 3 arestas, beleza? E como ele é um poliedro convexo, você tem que ele satisfaz a relação de Euler. Então, ele é um poliedro de Platão, tá certo? Mas essas aqui, elas estão induzindo você a pensar que são poliedros regulares, porque aqui dá a ideia de polígonos regulares. Aqui parece que esse triângulo aqui, ele é congruente a esse, tá? E não necessariamente é. Eu poderia ter um cara bem fininho aqui e um cara grossão aqui, tá? Então, essas imagens aqui, elas não estão legais. Depois eu vou colocar lá na aula para vocês uns poliedros aí menos bonitinhos do que esses aqui, tá? Olha esse aqui é um octaedro, mas é um octaedro regular, tá? Então eu não queria que eu poderia pegar esse cara aqui e botar mais alto aqui, ó, o vértice aqui para cima e esse outro mais para baixo aqui. Ele seria também um poliedro de Platão, tá bom? Então imagine essas imagens aqui deformadas. Você pega um vértice aqui e estica ele para cá, assim, por exemplo, tá? Pega esse outro vértice, estica ele para cá, assim. Vai deformando esses poliedros aí, eles vão continuar sendo de Platão, tá? É até bom que aí eu deixo bem claro aí a diferença, tá? De ser um poliedro de Platão para poliedro regular. Mas eu estou falando de poliedro regular, mas a gente vai definir agora o que é um poliedro regular. Então vamos lá. Um poliedro convexo é regular quando ele satisfaz o seguinte, agora sim, ó. Suas faces são polígonos regulares e congruentes, tá? Então, além de ser um polígono regular, por exemplo, um quadrado, né? Ele tem que ser regular. O que é um polígono regular? Né? A quantidade, os lados são congruentes e os ângulos são congruentes, tá? E todos eles têm que ser congruentes entre si. Todas as faces têm que ser congruentes entre si, tá bom? Se a face for um triângulo, tem que ser um triângulo equilátero. Todos os lados têm que ser congruentes e os ângulos têm que ser congruentes. Então, isso que é um polígono regular, né? E todas as faces têm que ser congruentes, tá? Os seus ângulos poliédricos também têm que ser congruentes, né? Ou seja, os ângulos que as faces fazem entre si são os mesmos, tá? Então, ele só necessita dessas duas aqui. Por quê? Porque automaticamente ele já satisfaz aí a relação de Euler, né? Porque é um polígono convexo, tá certo? Então, existem só 5 e somente 5 tipos de poliedros regulares convexos, tá? Que são o tetraedro regular, o hexaedro regular, o octaedro regular, o dodecaedro regular e o icosaedro regular. Aqui são os mesmos lados de Platão, só que aqui eles têm que ser regular, tá? Agora sim, são esses caras aqui que são regulares, ó. O tetraedro regular, o hexaedro regular, o octaedro regular, o dodecaedro regular e o icosaedro regular. Se você olhar aqui, ó, todos os triângulos aqui são equiláteros e eles são congruentes entre si, certo? O ângulo tetraédrico aqui é o mesmo em todos os vértices, ó. Esse ângulo é o mesmo, esse ângulo tetraédrico é o mesmo e esse aqui também é o mesmo. Se você olhar aqui para o hexaedro regular, a mesma coisa. Todas as faces são quadrados e você tem que esses ângulos tetraédricos aqui, ó, são os mesmos, são congruentes, né? Todos esses ângulos aqui, ó, que as faces fazem umas com as outras aqui, né? Desse espaço aqui do ângulo tetraédrico são os mesmos. A mesma coisa aqui com o octaedro regular e assim por diante, tá bom? Então, não confundir, tá?
tetraedro regular com os tetraedros de Platão, tá? Tetraedro não, poliedros, né? Não confundir poliedros de Platão com poliedros regulares, tá? Para eu ter aqui os poliedros regulares, eu preciso dessas duas características aqui que são bem mais fortes do que as características do poliedro de Platão, tá bom? Muito bem. Observação. Todo poliedro regular convexo é poliedro de Platão, tá? Por quê? Porque a gente exige mais dele, né? Para ser poliedro regular, nós exigimos mais do que seja poliedro de Platão, beleza? Mas nem todo poliedro de Platão é poliedro regular, tá? Por isso aquela imagenzinha lá que eu coloquei, ela induz a um erro aí de pensar que todo poliedro de Platão é regular, e não é verdade, tá bom? Bom, olha esse poliedro aqui, ó. Esse poliedro aqui, vamos analisar esse poliedro. Ele é de Platão? Vamos verificar. Todas as faces são quadrangulares, né? Tem 4 lados, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza? Aqui do lado também é quadrangular. Aqui do lado é uma face quadrangular. Na frente também quadrangular. Atrás quadrangular. Embaixo também quadrangular. Ótimo. Então, primeira situação tá ok. Todas as faces têm a mesma quantidade N de lados. Segundo, em cada vértice, né, tá incendida a mesma quantidade de arestas. Ó, aqui é 3, aqui é 3, aqui também é 3, 3, 3, 3, 3 e 3. Beleza, a segunda também tá ok. Então, maquiagem é ok e 1 e ok. Poliedro de Platão, relação de Euler, satisfaz? Satisfaz. Eu nem vou fazer conta aqui, por quê? Porque isso aqui é um poliedro convexo, certo? Se é um poliedro convexo, a terceira exigência lá vai estar ok também, que é um poliedro que satisfaz a relação de Euler. Ele é um poliedro euleriano, né? Satisfaz a relação de Euler. Então, as três estão ok. Portanto, ele é de Platão, tá? Ele é um poliedro de Platão. Ótimo. Agora, todas as faces aqui, verificar agora se ele é um poliedro regular. Todas as faces são polígonos regulares? Não, já furou aí. Pego essa daqui da frente, por exemplo, isso daqui é um trapézio, né? Teria que ser o quê? É um quadrilátero, então teria que ser um quadrado. Então já não é, já furou uma, então esse daqui não é um poliedro regular. Beleza? Então é um poliedro de Platão, que não é um poliedro regular. Ok? Bom, e para finalizar aqui, nós temos poliedros regulares também e não convexos. Olha só, esse poliedro aqui, o primeiro, é chamado de pequeno dodecaedro estrelado, tá? É um exemplo de poliedro regular que ele não é convexo. Claro que ele não é convexo, né? Por exemplo, você pega dois pontos que estão na pontinha aqui desse pequeno dodecaedro estrelado aí, que ele parece uma estrela, né? Pega a pontinha dessa estrela e uma outra pontinha qualquer, você vai ter um segmento que está fora, né? E esse daqui é o grande dodecaedro estrelado. Então aqui dois exemplos de poliedros que eles são regulares, tá? Nesse caso aqui, ó, todas as faces são triângulos equiláteros, né? Você tem também que os ângulos aqui tetraédricos são congruentes, né? E aí você tem que ele é um poliedro que ele não é convexo, tá? Não necessariamente vai satisfazer a relação de Euler, tá? Mas nesse caso aqui eles satisfazem, beleza? Eles são poliedros regulares aqui, mas não tem, observe que não tem relação, não estou fazendo relação aqui com a questão de satisfazer a relação de Euler, tá? Antes de fechar aqui a aula, né, com esses dois exemplos aqui, que esses daí são os exemplos que eu queria mostrar para vocês, eu queria mostrar um recurso aqui do GeoGebra, tá? Que a gente ainda tem um tempinho aqui. Deixa eu vir aqui
no tamanho da fonte, só para vocês verem o que eu vou digitar aqui. Vou colocar 32 aqui, bem exagerado, que é para vocês enxergarem aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui o icosaedro, tá? Ah, outra coisa é assim, ó. Aqui você tem a janela de visualização e aqui a janela da álgebra, tá? Então, se você vem aqui em exibir janela de visualização 3D, vai aparecer uma outra janela aqui, que é a parte 3D aqui do GeoGebra, certo? E aí você vai visualizar aqui o objeto que você vai criar. Então, se você coloca aqui, por exemplo, vamos colocar aqui um hexaedro, tá? Então, você digita aqui. Primeiro eu vou colocar o que tem 4 faces, né? O tetraedro. Vou digitar aqui, tetraedro. Ele não deu, digitei errado. Tetraedro. Tá aqui, ó. Tetraedro. Como é que ele faz um tetraedro? Você pode fazer ponto, 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 direção e triângulo equilátero. Você pode dar só o triângulo equilátero e ele vai fazer o tetraedro. Então, antes de fazer o tetraedro, eu vou criar um triângulo equilátero, por exemplo, tá? Então, eu vou criar um triângulo equilátero, eu vou pegar a ferramenta aqui, polígono regular, e vou criar um triângulo equilátero aqui na janela de visualização, tá? Então, dou um ponto, vou dar outro ponto, vou tentar fazer ele mais ou menos centralizado aqui, vou dar um outro ponto aqui, aí ele pergunta a quantidade versa, eu vou dizer que é 3, que eu quero um triângulo equilátero, né? Então, dou OK, ele fez aqui um triângulo equilátero, tá? E ele chamou esse triângulo equilátero de pol 1, certo? E aí, o que acontece? Eu já tenho um triângulo, que o nome dele é pol 1. E agora eu vou no tetraedro aqui, de novo, tetraedro, e vou dar aqui que eu quero um triângulo equilátero. E aí eu dou o nome do cara lá, é pol 1, o nome do triângulo. E aí dou Enter. Olha o que aconteceu. Ele já fez aqui o tetraedro, tá? Ó. E aqui ele está mostrando as arestas e tal. Vou até dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor. Olha aqui o tetraedro, né? Aí eu falo, eu quero movimentar aí esse tetraedro, tá? Observe que ele faz logo um tetraedro regular, certo? Por quê? Porque eu dei um triângulo equilátero aqui da base, né? E ele pegou e fez aqui, ó, esse triângulo aqui é congruente ao triângulo da base, esse também e esse outro também. Então aqui eu tenho aqui um tetraedro regular, certo? Beleza. Olha só o que vai acontecer. Se eu tentar movimentar esse ponto A aqui e esse ponto B, que são os dois pontos que estão livres, né? Esse outro ponto aqui está amarrado, eu vou sempre estar fazendo um triângulo que ele é um triângulo equilátero. Ele sempre vai manter essa propriedade de ser equilátero. Tá vendo? Então, ele está mudando aqui sempre um triângulo equilátero. Por quê? Porque esse A e esse B, ele tem essa propriedade aqui de, quando eu dou esse lado aqui, automaticamente ele já cria esse, de modo que seja equilátero, tá? Então, sempre aqui eu vou estar construindo, nesse caso aqui, eu estou construindo sempre um tetraedro que ele é regular, tá? Não tem jeito. Bom, icosaedro, duvidei. Vamos lá, icosaedro. Ó, o icosaedro, eu preciso de um triângulo equilátero, tá? Então, eu vou pegar e colocar um triângulo equilátero bem aqui. Ó. Triângulo equilátero. Peguei. Tá aí, é o pol 1. Aí eu vou fazer o tetraedro aqui. Tetraedro com triângulo equilátero. É o pol 1. Ah, não era tetraedro, era icosaedro, né? Deixa eu voltar aqui. É icosaedro. Com triângulo equilátero. Pol 1. Eu desfiz o triângulo equilátero. De novo. 3. Então, tetraedro pol 1. Tá aí o bicho, certo? Agora eu não exibo ele, beleza? E aí, eu não exibo esses pontos aqui, tá? Não quero exibir esses pontos. Fazendo devagar aqui. Então, tiro todos esses pontos, porque eu quero fazer a visualização
planificação. Bonitinho, esses pontos atrapalham na hora de visualizar. Então, observe que eu não estou exibindo, mas o objeto está aí, tá? O meu icosaedro, ele está aí. Na hora que eu clico aqui, por exemplo, ó, tá? Ele aparece lá, meu icosaedro. Beleza? Se eu colocar exibir rótulo aqui, não acontece nada. Tá? Porque ele eram os rótulos dos vértices. Beleza. Agora eu vou na planificação. Vou aqui, planificação, e quero planificar esse dito cujo aqui. Tá lá a planificação. E não exibo ele, né? Só que eu tô com as arestas todas aí, né? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Não quero exibir o cara. E agora eu vou fazer a planificação. De novo. Clico aqui, vou na planificação e clico nele. Tá aí, ó. Agora tá aqui o controle deslizante, ó, tá vendo? O controle deslizante ficou bacana aqui. Não vou exibir essa janela aqui para ele ficar maiorzinho aqui para eu enxergar melhor. Então, ó, agora sim, ó, eu pego aqui, ó, e eu consigo visualizar o bicho fazendo a planificação. Ó. Beleza? Então eu posso pegar, animar aqui, né? Claro que eu vou aumentar um pouquinho a velocidade aqui, propriedades. Eu vou aqui na velocidade, vou colocar na velocidade 10, para ficar mais rápido. Não, aí eu fecho isso aqui. Vou fechar isso aqui temporariamente, tá? Não vou exibir os eixos. Pronto, aí eu acho que aqui fica legal da gente visualizar. Dá uma rodadinha aqui. Dá um zoom aqui. Olha aí, ó. Aí fica bonitinho aí você vendo a planificação. Note que quando eu planifico aqui, deixa eu botar de volta aqui a janela, para ver se eu não perdi aqui o controle deslizante. Não está aqui. Se eu paro aqui, ó, e faço a planificação aqui, você percebe que você consegue contar bacana aqui a quantidade de faces, né? Certo? Você vem aqui e conta, beleza, aqui a quantidade de faces. Com a planificação fica bem fácil contar a quantidade de faces, tá? Só que a quantidade de vértices você tem que tomar cuidado. Porque quando você está planificado, tem vértice aqui, ó, esse aqui, eles vão colapsar num só. Lembra, ó, quando você vai fechar aqui, você vai... todos esses vértices aí que eu apontei, ó, eles vão virar um só aqui em cima, ó, tá vendo? Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5 aqui, que eles vão fechar num só. Eu tinha uma superfície, lembra que eu tinha uma superfície poliédrica aberta que eu estou fechando, tá? Então, vai ter arestas e vértices que vão coincidir, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? Não contar vértices e aresta com ele planificado assim. O que eu posso contar é a quantidade de faces. A quantidade de faces não muda. Mas a quantidade de arestas e vértices, quando vai colapsar aqui, vai ter vários que vão coincidir. Então, você tem que contar com ele fechadinho mesmo. Beleza? Professor, nesse programa, desculpa, quando pode formatar alguma coisa para a cor ser diferente de cada vértice, na hora de abrir a cor continuar? Pode configurar, tá? Propriedades, vermelho aqui. Ó, esse aqui já ficou vermelho, tá? Mas se eu pego esse daqui, por exemplo, eu não consigo mudar para vermelho. Ele não muda, tá? Por quê? Porque ele é um cara que foi criado dessa função planificação aqui, tá? Mas cada face dessa aqui, você consegue mudar assim a cor, tá? Por exemplo, eu vou colocar um azul numa aqui, ó. Então, essa face ficou azul, tá vendo? Você consegue mudar a transparência dela, ó, tá? Na verdade, eu marquei duas de uma vez, né? Ó, então, marcou a da frente e a de trás, tá? Beleza? Mas as faces, assim, você consegue mudar assim, tá? De boa? Professor? Uma dúvida, se a gente trocar as cores ali na janela de visualização, quando tiver planificado, quando a gente botar na 3D, ela fica a cor também? Acredito que não, cara. Se você mudar, sim. Mas se você não conseguir mudar, não. Por exemplo, esse ponto aqui, ó. Eu vou aqui, propriedades. E vou colocar vermelho aqui, ó. Tá?
Aí ele mudou, ó. Ah, desgraçado. Aí ele conseguiu mudar aqui, ó, tá vendo? E aí ele mudou aqui, ó. Tá vendo que ele mudou aqui, ó? Né? Pois é, justamente assim, que era para a pessoa saber que aquele ponto é único. Aí eu acho que o aluno, né, ficaria... Por exemplo, pegar esse ponto, né? Esse ponto aqui também você pode botar vermelho, tá? Né? Que esse vai juntar com esse, vai juntar com esse, né? É isso? Não. Esse vai juntar com esse, né? Aí tem que ver, tem que ir fechando aqui para ver quem que vai fechar com quem, ó. Esses dois aqui, junto com esse outro aqui, né? Esse aqui também vai fechar junto, né? E aí você ia pintando aqui, você pode ir pintando aqui no 2D que fica mais fácil, né? Aqui, sei, deixa eu ver aqui. Ó. Esse aqui também vai fechar, né? Que é esse aqui. Deixa eu ver se ele consigo pintar ele de vermelho também. É, consegui, ó. Tá? Então você fica mais fácil ir planificando, porque às vezes quando você vai marcando em 3D, ó, então esses 3 vermelhos aqui, ó, fecharam juntos, né? Certo? Aí você pode marcar outros de outra cor e ir fazendo lá para caso você queira mostrar isso para alguém, né, para um aluno, visualizar alguma coisa, tá? Ele ajuda bastante aqui o GeoGebra. Beleza? Então, pessoal, a gente fica por aqui, né? A gente já atingiu aqui o nosso objetivo. Qualquer coisa, vocês podem passar um e-mail para mim, que aí a gente tira a dúvida de vocês, tá bom? A gente se encontra aí na nossa próxima aula. Até lá!